Lula tá desesperado, já montou a sua estratégia e hoje eu vou expô-la. Quer entender toda essa história? Pega a pipoca, segue o Rony e eu vou te contar detalhe a detalhe. Bom, por isso o PT e o Lula não esperavam. Mais uma pesquisa genial com a ESC que mostra o Flávio Bolsonaro empatando com o Lula nas intenções de voto do segundo turno. E com o questionamento, por que o Lula não tá atacando diretamente o Flávio nesse momento, mas continua atacando o pai dele? Muita gente pode acreditar que é porque o Lula quer concorrer contra o Flávio, mas a história não é exatamente essa. Primeiro ponto, o Lula tem observado que ele tá extremamente enfraquecido. E o grosso ainda não entrou, porque eu vou contar pra vocês daqui a pouco. Mas por quê? Porque todo o sistema que tirou ele da cadeia, botou ele na presidência da República, hoje tá tentando pular para o outro lado e não tá conseguindo exatamente. E ele tá observando tudo isso bem de perto. Como assim, Rony? Essa matéria aqui. Valdemar diz que a Alcolumbre condicionou a dosimetria a engavetamento da CPI do Banco Master. A oposição rejeitou o acordo que prevê encerrar a CPI do Banco Master pela dosimetria. É óbvio que o caso do Banco Master tá jogando uma pressão absurda no STF, que tá extremamente preocupado com a sua própria credibilidade e já foi por água abaixo. O povo, direita, esquerda, centro, quase ninguém confia no Supremo hoje. Lula já acostumou dizer e falava isso de boca cheia, que tá mesmo na imprensa, que sem o STF ele simplesmente não governa esse país porque não tem o Congresso. E o que o Centrão e o sistema estão fazendo? O Centrão e o sistema estão tentando buscar o Bolsonaro, os bolsonaristas, para negociar. Uma negociação qual estilo, Rony? Que negociação é essa? Lembra quando o Bolsonaro era presidente, não conseguia governar por causa do Supremo, era 72 horas para isso, 72 horas para aquilo, o Congresso abrindo CPI de Covid, que foi tudo arquivado. Bom, o Bolsonaro era um problema para esses caras. Eles vão, tiram o Lulinha da cadeia, tornam elegível, descondenam o cidadão e jogam lá na presidência da República. E tudo isso aconteceu porque na época a Lava Jato já estava cegando os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Bolsonaro estava fazendo o negócio avançar. Todo mundo sabe dessa história. Não adianta dizer que não sabe, cair em papo de MBL, todo mundo sabe dessa história. Aí é cartão de vacina, oportunação de baleia, aí é joias, é tudo arquivado, tudo acabou e o Bolsonaro tá lá, preso por um golpe de Estado fajuto que agora a galera do Centrão, para livrar o rabinho do Alcolumbre de parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal, querem oferecer a mesma coisa pro Bolsonaro, pra direita, ó. Vamos tirar todo mundo 8 de janeiro da cadeia, vamos soltar o Bolsonaro e vocês ajudam a acabar com esse negócio de Banco Master aí. Só tem um problema, senhores. O Bolsonaro não é o Lula. E não faz esse tipo de acordo para livrar a própria pele e se dar bem nas custas do povo brasileiro. Essa que é a grande verdade. Filho do Bolsonaro não é o filho do Lula, que está envolvido com o escândalo do INSS, tá levando dinheiro. Não é. É claro que isso vai gerar mais desgastes. E sabe por quê? Quando eu digo que o Bolsonaro não é o Lula, não é só a questão dos acordos. É a questão da gestão também. Vocês já devem estar sabendo sobre o preço da gasolina e o preço do diesel, né? Vocês estão ligados no que está rolando aí. Próximos meses vai estourar uma inflação absurda no Brasil. Graças ao quê? Assim como no governo Bolsonaro estourou uma guerra e agora o Irã está trancando o estreito lá e o preço da gasolina e o diesel tende a subir. De fato, tem uma guerra. De fato, o Brasil vai pagar por isso. E de fato, nós estamos numa condição completamente diferente. Porque com o Bolsonaro, nós saímos de uma pandemia, estávamos entrando numa guerra, ele foi lá negociar fertilizantes e quando o preço começou a subir no Brasil, o que ele fez? E baixou o imposto dos combustíveis, manteve o imposto zero, deu reajuste para os servidores e ainda terminou aquele ano com superávit. E o Lula vai conseguir fazer isso? Eu acho muito difícil, pelo simples fato de que na época eles criticaram o Bolsonaro, dizendo que ele estava fazendo isso apenas eleitoralmente. E outra, que Bolsonaro tinha margem, à época, para fazer esse tipo de medida, porque não gastava tanto o governo, tanto como eu disse, entregou com superávit. E agora o Lula é um imposto novo por mês. Ele vai tirar da onde? Explica pra mim, da onde? Não tem de onde tirar, porque o Brasil tá simplesmente quebrado. O fato é que o Lula chega pra essa próxima eleição desgastado por escândalo de corrupção, desgastado com um filho envolvido em escândalo de corrupção. A tal do reajuste da tabela de imposto de renda, as pessoas vão começar a descobrir que elas não foram isentadas de imposto de renda, foram simplesmente enganadas por esse projeto fajuto. A conta de luz voltou a subir, a conta de água voltou a subir, o mercado vai voltar a subir, gasolina subindo, diesel subindo, tudo em época de eleição e ele não tem margem pra negociar a queda desse preço. A não ser que dê um canetaço lá na Petrobras, quebre a Petrobras novamente, como a Dilma fez lá atrás, aí entra os crimes de responsabilidade, bom, aí vocês sabem no que pode virar isso aí. Pra variar, o Lula não tem mais o Supremo quando dá uma retaguarda pra ele. Por quê? Vocês lembram quando eu postei isso daqui? Em janeiro, logo depois de eu ter feito aquela denúncia do Banco Master, a galera começou a cobrar e dizer, não, tem que falar do Bolsonaro, que o Bolsonaro tá preso, tem que fazer vídeo do Bolsonaro, esquece essa história do Banco Master. Eu lembro disso. E eu falei o seguinte, ó, Bolsonaro está extremamente doente numa cela, sem atendimento adequado, de forma desumana. No final aqui eu dizia, ó, denunciar que o Volcário está pagando influenciadores a mostrar que é uma interferência direta nas investigações e que ele precisa estar preso. E que o caso do Banco Master é a nossa melhor chance de colocar todo o sistema contra a parede e mostrar que todos aqueles que perseguiram a direita durante anos com um discurso democrático estão podres. Só que eu fiz essa postagem em janeiro, quando todo mundo cobrava isso. A gente vê o Toffoli se declarando suspeito. De fato, o Volcário foi preso. Os ministros do Supremo estão mais preocupados em salvar a própria pele, querendo fazer qualquer tipo de negociação, inclusive dependendo de bolsonaristas. O Lula, sem retaguarda, precisa ir para uma eleição ainda esse ano, sabendo que até a Globo tá descendo cacete no próprio Supremo, no próprio Lula, no filho do Lula e assim por diante. Meus amigos, de 9 de janeiro, entenda de uma vez por todas, a melhor maneira de ajudar Bolsonaro não é com vídeos na internet, é derrubando aqueles que estão fazendo isso com ele, é tirando o poder de Alexandre de Moraes, é mostrando que todos que estão mantendo ele preso em nome de uma falsa democracia estão podres. Ajudar Bolsonaro não é somente tirando ele de uma prisão e colocando numa cela, é tirá-lo das mãos de Alexandre, é derrubar Alexandre de Moraes. O resultado tá aí, o resultado tá vindo. Mas a coisa tende a piorar muito depois do fim desse mês, porque acaba a janela, né, de transferência partidária assim por diante, ou seja, as peças dos tabuleiros já estarão postas, e aí esses caras vão vir com todo tipo de fake news que vocês imaginarem. E é por isso que a direita precisa estar pronta para enfrentar esses canalhas aqui. E eu sou Rony Gabriel, pré-candidato a deputado federal aqui pelo estado do Rio Grande do Sul. E se você quer saber tudo da política e está um passo à frente do sistema e da esquerda, não esquece de me seguir pra gente bater os 2 milhões logo. Acho que hoje chega, hein? Acho que hoje chega.